Na véspera de Natal, Fritz e Mary estavam ansiosos para desfazer as malas de seus presentes. De repente, houve uma batida na porta. Era o tio deles com um monte de presentes nas mãos. As crianças ficaram muito felizes em vê-lo. Então eles começaram a desempacotar os presentes. Mary ganhou bonecas chiques, pratos de brinquedo e um lindo vestido de seda. Fritz também conseguiu o que queria, um magnífico cavalo e um rei-rato. Maria percebeu que havia um soldado debaixo da árvore. Era o quebra-nozes, projetado para triturar nozes duras com perfeição. A menina gostou muito, mas Fritz disse que era seu presente e tentou tirá-lo de sua irmã. As crianças esticaram o quebra-nozes a tal ponto que arrancaram seu braço. O brinquedo quebrado tornou-se desnecessário para o menino. Maria ficou muito chateada e começou a chorar. Mas meu tio conseguiu consertar o soldado. A garota estava feliz e o abraçou com delicadeza. O dia estava muito agitado, então ela logo se cansou e adormeceu embaixo da árvore. Durante o sono, Mary ouviu sons estranhos. Eles eram como barulho de rato. A garota abriu os olhos. Os objetos da casa pareciam muito maiores do que eram, e a árvore sob a qual ela adormeceu tornou-se absolutamente gigantesca. Maria percebeu que não foram os objetos que aumentaram, mas ela diminuiu. De repente, o rei dos ratos com seu exército apareceu diante dos olhos da garota atonita. Maria estava com muito medo e queria fugir, mas os ratos gigantes a impediram. E então um milagre aconteceu. O quebra-nozes se levantou e agarrou a garota. Eles instantaneamente subiram na árvore até a estante de livros e, ao longo dela, chegaram aos brinquedos de Fritz. Havia toda uma coleção de soldados de chumbo. O quebra-nozes pediu ajuda. Os soldados imediatamente puseram-se de pé e correram atrás dele. O quebra-nozes assumiu o comando do exército e os soldados começaram a lutar contra o exército do Rei Rato. A batalha entre brinquedos e ratos foi feroz, mas, infelizmente, havia muitos ratos e o exército do quebra-nozes começou a ser derrotado. Maria viu isso e saiu correndo de seu esconderijo. Ela jogou o sapato no rei dos ratos e acertou-o bem na cabeça, e ele caiu no chão inconsciente. O resto dos ratos percebeu que a batalha estava perdida e fugiu em todas as direções. Mary correu para o quebra-nozes, mas ele ficou inconsciente, pois foi gravemente ferido pelo rei dos ratos. A garota pensou que ele estava morto e começou a chorar amargamente. E de repente, atrás de Mary, uma linda fada apareceu. Ela decidiu ajudar a garota. Com um aceno de sua varinha, ela reviveu o quebra-nozes. Com um segundo aceno de sua varinha, a fada transformou o soldado em um belo príncipe. Maria e o quebra-nozes se entreolharam com olhos amorosos e não conseguiam desviar os olhos. Com um aceno de varinha pela terceira vez, a fada levou o casal apaixonado ao reino dos doces. As árvores lá eram feitas de doces e as flores eram feitas de geleia. Era um lugar maravilhoso. Mary fechou os olhos por um segundo de prazer. E de repente ela ouviu a voz de sua mãe, que a chamou pelo nome. Abrindo os olhos, a menina viu sua mãe, que a olhou confusa. Maria também não conseguia entender o que estava acontecendo. A menina contou sobre sua viagem maravilhosa, mas sua mãe apenas sorriu docemente. Então Mary viu o quebra-nozes pelter em seus braços. E então ela percebeu que havia dormido debaixo da árvore a noite toda, e tudo o que aconteceu com ela foi apenas um sonho vívido. Alguns anos depois, o sobrinho de seu padrinho foi visitar Mary e Fritz. Assim que ele entrou na casa, a garota quase caiu no chão de surpresa. O menino parecia ao quebra-nozes como duas gotas d'água. Ele também gostou de Maria à primeira vista. Depois de algum tempo, eles se casaram e não viveram pior do que no reino mágico dos doces. Um ratinho vivia em uma floresta. Ele era muito covarde e tinha medo até do barulho do vento. Todos os animais da floresta riram dele. E então, um dia, o ratinho juntou toda a sua vontade em um punho e foi até o rei da selva. O leão tinha acabado de comer e cochilava silenciosamente na sombra, roncando alto. O rato se aproximou dele e começou a subir pela cauda. Todos os animais estavam curiosos para saber o que ele estava fazendo. O ratinho estava muito assustado, mas se esforçou ao máximo para não notar.
Ele subiu nas costas do leão e com um olhar importante apareceu diante de seus amigos. E então o leão acordou. Com um movimento, ele jogou o mouse no chão e rosnou ameaçadoramente. Todos os outros animais estavam muito animados. Eles pensaram que o leão estava prestes a engolir o rato. Mas em vez disso, o leão perguntou o que ele estava fazendo nas costas. Reunindo todas as suas vontades em um punho, o rato pediu ao rei da selva que o tomasse sob sua proteção, para que ele não tivesse mais medo de ninguém nem de nada. Porque ele era o animal mais covarde da floresta. E em troca ele ofereceu sua ajuda. O leão ouviu em silêncio o rato. Mas ele não conseguia entender como um pequeno rato pode ajudar um leão grande e forte. A princípio, ele riu e, em seguida, com um rugido alto, expulsou o homem insolente. O rato fugiu imediatamente, feliz que o leão não o comesse. Todos os outros animais correram atrás dele. Algum tempo se passou. O leão ficou com fome e foi caçar. Mas ele não percebeu a armadilha preparada pelos caçadores e caiu nela. O rei dos animais pairou no ar, preso em uma rede de caça. Ele tentou escapar, mas não conseguiu. E como o leão era o rei da selva, ele não conseguia gritar por socorro. Além disso, os caçadores podiam ouvi-lo. Os animais viram o leão, mas ninguém ousou se aproximar dele. E o leão decidiu confiar no destino, sem fazer nada. Por acidente, o mesmo ratinho estava por perto. Vendo o rei dos animais nas redes, ele decidiu ajudá-lo. O rato escalou a longa cauda do leão e, quando alcançou a rede, começou a roê-la. Depois de algum tempo, uma multidão de animais se juntou perto da armadilha. Foi interessante para todos observar o que estava acontecendo. De repente, em algum lugar distante, o grito dos caçadores foi ouvido. Os animais ficaram muito assustados e fugiram para a floresta. Mas o rato continuou a roer teimosamente a rede. Eventualmente, a rede se quebrou e o leão se livrou dela. Sem pensar duas vezes, o rato subiu em suas costas e eles fugiram. Quando o leão chegou à sua caverna, ele se desculpou com o rato. E ele disse que havia subestimado um animal tão pequeno, decidindo que não teria nenhuma utilidade. E pelo fato de o ratinho ter salvado a vida do rei das feras, agora ele não precisa mais ter medo de nada nem de ninguém. A partir de agora, o leão o toma sob suas asas. Todos os animais, observando o que acontecia, riram e aplaudiram o bravo rato. Desde então, o leão e o rato se tornaram melhores amigos, e a paz reinou na floresta para sempre.